Olá, tudo bem? Eu sou Sheila Lopes e seja bem-vindo ao meu canal. Vamos iniciar uma série falando sobre o invisível. O que acontece no invisível segundo a espiritualidade? Porque existem muitos boatos, existem muitas falácias sobre como é o invisível dentro das religiões, dentro da espiritualidade no geral. E tem também as crenças limitantes da nossa criança interior e de tudo que a gente viveu na nossa infância, de tudo que a gente aprendeu, os filmes que a gente assistiu e a forma que nos ensinaram, que veio nos moldando até aqui. Então, hoje eu venho mostrar a minha visão pessoal sobre como eu entendo o invisível e baseado também nos meus estudos e nas minhas vivências. Em primeiro lugar, a gente aprende que existe o que a gente pode ver, a matéria, e o que a gente não pode ver, que chamamos de Deus, espiritualidade, e aquilo que não explicamos. Isso tudo para quem tem suas crenças, para quem acredita que existe outro lado. Para quem não acredita, para quem acha que é só isso, morreu e acabou, então esse vídeo não é para você. O invisível, com a minha visão sobre o que eu já estudei e estudos espirituais, o que eu entendo hoje e o que eu defendo veementemente é que existe essa matéria palpável que a gente pode ver, que a gente pode tocar. Existe a nossa matéria, existe a respiração que a gente não vê, mas a gente sente, a gente não controla porque é um mecanismo automático nosso, mas a gente sabe que está ali. Então, a gente pisca o olho sem precisar de dar um comando, né? A gente já veio com esse mecanismo ativado. A gente respira sem precisar dar um comando. Já pensou se a gente tivesse que prestar atenção a cada respiração, tivesse que dar um comando, agora eu vou respirar? Ia ser meio confuso, né? Talvez a gente ia focar mais no momento presente desse jeito, porque tem muitos exercícios que as pessoas passam pra gente para se acalmar, para sair de uma crise de ansiedade, que é justamente prestar atenção na respiração. E essa questão de não prestar atenção na respiração faz com que a gente viva muito ofegante por causa da correria que a gente está imerso. Porém, não é necessário viver prestando atenção nessa respiração para sobreviver, para poder viver. É algo automático. Já o espiritual não controlamos. O espiritual é algo que foge do nosso controle, é algo que não explicamos. E, portanto, muitas pessoas tendem a não querer entender e não prestar atenção naquilo que não se vê, naquilo que não se sente, ou, na verdade, sente, né? Mas naquilo que a gente não pode explicar. Então, como é mais difícil de aprofundar, vamos botar debaixo do tapete e fingir que não existe, que não acontece. Mas sobre minha visão pessoal do invisível, tenho duas questões. A primeira questão é a questão da ajuda. Você pode pedir ajuda para a espiritualidade, assim como você grita por socorro, assim como você liga para a polícia, liga para o bombeiro, liga para o SAMU, você também pode contatar a espiritualidade e pedir ajuda. Mas a questão é que você não vê o socorro chegar, então fica complicado, né? Mas eles vêm. E nos tempos atuais que a gente está vivendo, que as pessoas estão tão distantes da espiritualidade, quando aparece alguém que entra em contato, eles vêm muito rápido, muito forte. Como eu sei disso? Por experiência própria e muito estudo. Por outro lado, a obsessão, a obsediação está muito forte em planeta Terra. Está crescendo muito a violência, está crescendo muito a negatividade, as doenças psicológicas, os vícios. Porque também, por outro lado, tem aqueles que entram em contato com aqueles que estão vibrando na mesma vibração. Por exemplo, eu estou passando por uma crise, por uma ansiedade profunda e eu bebo para me satisfazer e para diminuir aquilo. A bebida faz que eu me sinta muito mais imprestável porque eu estou bebendo e aí é um ciclo. Aí eu bebo de novo para me sentir melhor e aí eu me sinto mal porque eu bebi e eu vou naquele ciclo louco
Só que você não está sozinho nessa. Tem uma galera do outro lado que está vibrando também na negatividade, que tá ali junto com você para sugar um pouco, vampirizar um pouco daquele seu vício, e porque eles querem participar daquele vício, eles te induzem a se viciar mais, porque eles também querem compartilhar daquilo. Eu acho que não precisa ser super inteligente para entender do que eu tô falando. Tá, mas quem são esses vampiros? A nível invisível, agora falando no geral, quem são esses vampiros? Ao contrário do que um monte de gente pensa, demônios, diabos, Satã, tal, essas coisas não existem como as pessoas imaginam que são. Na verdade, esses vampiros e os seres de luz que, em contrapartida, são simplesmente irmãos nossos que viveram em planeta Terra durante um determinado tempo, cumpriram sua encarnação e passaram para o outro lado, desencarnaram. Do outro lado, não é, na minha visão e na visão do que eu estudo, não é morreu, acabou. No momento que você sai do corpo, porque não é morte, que a morte é como se fosse algo que acabou. O desencarne eu desencarnei, eu saí da carne, a carne fica e eu simplesmente vou seguir. O que é que acontece? Quando você desacopla do seu corpo, né, que é o desencarne, você vai para esferas superiores, vai para colônias, vai para um hospital, dependendo do seu grau de desenvolvimento, de evolução na matéria. Se eu já entendo muita coisa, se eu sou uma pessoa que vive na luz, automaticamente eu já sou encaminhado para um lugar da mesma vibração. Não é que tem escolhidos no plano espiritual, não. Vibração. Se eu vibro numa frequência, eu vou ser atraído para um lugar de mesma frequência. A mesma coisa acontece com nossos irmãos que desencarnam estando numa frequência meio complicada, pessoas que têm uma frequência mais baixa, pessoas que são mais negativas e tal. E aí, automaticamente, aquela pessoa que bebia e que tinha os vampirinhos ali do lado dela, quando ela desencarna, você é da nossa galera, vem pra cá, e ali ela também se torna um vampiro. E é assim que vai surgindo os obsessores, os tais demônios que as pessoas falam. Mas esse demônio pode ser o seu pai, pode ser o seu irmão, o seu primo, o seu amigo, que desencarnou estando numa situação de desequilíbrio e que achou pessoas do outro lado, espíritos do outro lado com o mesmo desequilíbrio, que estão fortalecendo o desequilíbrio dele, para que ele se torne cada vez mais negativo e consiga vampirizar ainda mais pessoas, porque os espíritos que não estão evoluídos, os espíritos que não estão numa alta vibração, eles precisam de uma energia compatível, de materialidade, para eles continuarem aqui na superfície do planeta Terra. Tá parecendo confuso, mas eu vou clareando ao longo do vídeo e da série. Então eles precisam de uma energia mais densa para eles continuarem aqui na superfície. E essa densidade é algo negativo. Então, para que, digamos, ele consiga ficar dentro de uma casa, um espírito que já desencarnou e que tinha que estar em outras esferas, para ele conseguir ficar dentro de uma casa com a sua família, às vezes porque não quer se desapegar, ele precisa de uma energia densa. Então ele provoca densidade. O que é que provoca densidade? Vício, briga, confusão mental, pensamentos suicidas, pensamentos negativos. Tudo isso gera no ambiente, nível invisível, uma densidade, uma energia pesada que faz com que aquele espírito consiga ficar naquele ambiente. Se tem muita luz naquele lugar, ilumina a escuridão, então o espírito é arrastado para um lugar compatível com a sua energia, que é o umbral. Umbral ou inferno, como vocês podem conhecer. Porém, inferno não é eterno. O espírito, seu pai morreu e foi para o umbral. Um exemplo, sua mãe morreu e foi para o umbral. Nossa, mas, meu Deus, e agora? Porque a gente conhece. Você fica em dúvida, será que vai para o céu? Não estou julgando, porque qualquer pessoa pode mudar no minuto da sua morte, pode mudar a sua vibração. Como também não pode mudar para um ângulo ou para o outro. Então a gente fica na dúvida, então a gente sabe mais ou menos, né, a pessoa que pode ser conduzida para um umbral ou não, até por causa de vícios, porque é uma pessoa mais negativa. Então,
Será que é justo essa pessoa ficar ali para sempre? Não ter uma chance na vida de se transformar? É por isso que o umbral, o inferno não são eternos. Vibração. Sempre tem uma equipe de socorro que passa pelo umbral, esperando que algum irmão diga, me leva, me salva, eu não quero mais ficar aqui. Mas é questão de escolha, eles não arrastam, é você que escolhe. O inferno, ou seja, resumindo tudo, o inferno é uma questão de escolha. Você escolhe o inferno ou o umbral. Você escolhe o céu ou as colônias espirituais, esferas superiores. Cada um escolhe o seu céu e o seu inferno. Aquele Deus punitivo que você aprendeu quando você era criança, que se você xingar, talvez você vá para o inferno e não sai nunca mais. Você é uma criança e você aprendeu com seu pai a xingar. Ele não existe. Porque se existisse, eu não estaria aqui dando minha cara a tapa para defender esse Deus. Esse Deus foi pintado pra gente e eu não tenho mais medo nenhum de dizer que esse Deus punitivo, que briga, que joga no inferno para sempre, ele não existe. E quando você descobre isso, você aprende que Deus é puro amor e que a discórdia e as outras coisinhas mais foi plantada pelos homens. Por, às vezes, uma questão de querer controlar. Porque quando eu boto medo, eu controlo. E se eu controlo, eu tenho aqui na minha mão e faço o que eu quiser como uma massa de manobra. Então, é mais ou menos o que as religiões fazem. Mas não vem ao caso agora, não quero entrar nesse contexto. Aprendi que Deus não é punitivo, eu escolho meu inferno. Mas como não ir para esse inferno? Ou como escolher o céu? Como conseguir essa questão? Como entender o que acontece no invisível e me proteger de ataques e me proteger dessa questão toda de ser sugada, de ter minha energia arrancada, de ter obsessores no meu ouvido falando, se mata, falando, briga com a tua irmã, briga com a tua mãe, faz tal coisa. Como que eu posso me livrar? Como que eu posso trazer luz para o meu ambiente para que a luz varra as trevas e não tenha espaço para obsessores na minha casa, para trazer discórdia? Como que eu consigo? Como que eu consigo me aproximar do meu anjo da guarda, do meu mentor espiritual? Como que eu consigo tudo isso? No próximo vídeo eu vou estar explicando tudo isso. Mas, resumindo, existe o visível, aquilo que eu toco, aquilo que eu vejo, aquilo que eu ouço, e o invisível. Tirando aquelas pessoas que têm mediunidade aflorada, que conseguem ver, sentir, ouvir o outro lado, que elas não são demônios, elas só vieram com o seu terceiro olho aberto, sua percepção, com uma telepatia ou com uma clareaudiência aguçada, elas vieram com toda essa percepção que a gente não tem. Não significa que elas são demônios ou que são seres espirituais elevados. É questão de ver, tipo, uma pessoa que nasce cega e outra que enxerga. Mais ou menos isso. Não tem prioridade, não tem santidade em uma pessoa que é médium, porque tem muitos médiums que usam sua mediunidade para o mal. E isso a gente já está cansado de ver. Não é porque você não vê que não existe. Você não está enxergando o seu ar saindo da sua boca, do seu nariz, mas ele está existindo aqui. Então, o primeiro passo, a primeira dica de todos que eu já vou dar nesse mesmo vídeo é estudar. Não precisa acreditar em mim, não precisa aceitar o que eu estou falando. Se dê o benefício da dúvida e vai estudar, porque tem muitas fontes que explicam tudo isso. Quando você conhece, quando você se conhece, quando você conhece coisas que as pessoas estão nos boatos por aí, só falando o que elas querem, quando você vai pesquisar a fundo e entender, você tem sua opinião formada. Se você achar que tudo isso é balela e coisa estranha, não precisa se dar atenção para isso, tudo bem, aí é uma escolha sua. Mas se você ficou intrigado e acha que merece uma atenção, estuda. Não precisa acreditar em mim e não fica só aqui. Não fica só nesse vídeo. Pesquisa o invisível. A sua mãe, o seu pai, o seu irmão, alguém da sua família que já se foi, pode estar num lugar superior, olhando por você e esperando a mínima oportunidade de vir aqui te ajudar. Porque eles são autorizados a ajudar. E em outro lado, pode ter alguém também que era muito apegado a você, que pode estar aqui sem querer sair do seu lado. Ali, pessoas que estão ou sentem saudade e não querem desapegar da matéria, ou que estão simplesmente vampirizando, vivendo ainda na matéria através de você.
os espíritos que não estão desapegados da matéria sentem fome, sentem sede, acham que sentem, mas é porque estão presos à matéria. E se eles forem viciados, o vício continua, porque ali está no campo dele, está na mente dele, não está somente no corpo. E o espírito que ele é evoluído, que ele entende que matéria passa, ele vai aos poucos. Por isso que às vezes a gente sai, morre, a gente desencarna e vai para um hospital, porque o hospital espiritual é para justamente tratar essas coisas. Olha, você está desencarnado, você não precisa mais disso. E eles vão trabalhando aquilo e você ajudando eles a ajudar você. Do outro lado é mais complicado. O drogado, o vício, ele não fica no corpo, o vício ele fica na mente, o vício ele fica no registro da pessoa. Então é mais difícil. Por isso que quando falando para você, não use droga, droga é uma droga. Droga é difícil de você se desviciar. Isso é aqui e além daqui. É muito difícil. E os espíritos, para poder se alimentar daquele vício, eles vão vampirizar quem está viciado. É por isso que é tão difícil sair de um vício. Porque além de você já estar presa no vício, você ainda está presa a um obsessor que usa daquele vício e te alimenta para você continuar nele, para ele também se alimentar desse vício. É uma bola de neve, mas eu acredito que você entendeu. Qual que é o meu conselho? Estuda e pesquisa e assiste o próximo vídeo que eu vou estar explicando um pouco mais como você se desvencilhar de tudo isso. Achou muita confusão? A cabeça explodiu? Então, respira, relaxa e vai estudar. Não tem nada de sete cabeças, não se preocupa, não tem ninguém arrastando tua perna. Mas quanto mais informação a gente tem, mais prevenção, mais cuidado. Eu tô aqui como uma pessoa que entendeu e que precisa passar essa informação. Se você acha que é balela, que você acha que tem nada a ver, é de gratiluz, tudo bem. Sua opinião está sendo respeitada e eu espero que você respeite a minha. Um beijo para todo mundo e até o próximo vídeo.